A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, capítulo 1 do Evangelho de João, análise minuciosa, a nossa série que já está inteirando quase 15 capítulos, versículos 40, 41 e o 42, esqueci dele, mudança do nome de Pedro, que ele era Simão, foi chamado Cefas. Vamos agora, versículo 40, referências cruzadas. Não temos nenhuma referência ao Antigo Testamento, vamos agora à análise prática. A primeira palavra em grego, en, já falamos desse verbo aqui, significa era ou estava, indica a presença ou existência de algo ou alguém em determinado momento ou estado. Nesse contexto, reflete a condição de André como um dos discípulos. Adelphos significa irmão. Este termo é importante porque revela a relação familiar entre André e Simão Pedro, enfatizando o laço pessoal que poderia ter influenciado a decisão de seguir Jesus. Adelphos, de novo, uma referência aqui de irmandade, relação entre André e Simão Pedro, relação fraternal. Essa repetição enfatiza a forte conexão entre os dois. Lembrando, tem uma passagem na Bíblia, que mais futuramente eu vou ver se eu falo, a respeito da ideia de primos e irmãos, né? Adelphos é irmão, irmandade, pessoas próximas, com vínculo próximo. Adelphos, irmão. No caso, Simão e André, eles eram irmãos de sangue, tá? Essa é a ideia, e Jesus tem outros irmãos, é a ideia protestante de que Jesus era irmão de fato. José, Maria tiveram outros filhos além de Jesus. Jesus nasceu virginalmente, então teve os filhos do casamento entre José, entre Maria, e nasceram outros irmãos, tá? Então Adelphos, quando a gente lê o original, é irmão de sangue, tá? Simon significa Pedro, né? O nome Simão é Pedro, e nesse versículo é significativo, pois Pedro se torna uma figura central entre os apóstolos. Seu nome, que significa ouvir, reforça o tema de ouvir e reconhecer a voz de Deus. Reis significa um. Este número indica a ideia singular que André, apesar de não ser o único, é uma escolha única e particular na narrativa dos chamados discípulos, o que sublinha a importância do seu testemunho. Tó, artigo definido o, refere-se a um dos dois, que foi especificamente escolhido e que possuía uma importância particular na narrativa, e que, preposição de ou a partir de, e no contexto ajuda a identificar André como um dos dois que ouviu o testemunho do Batista. Dio significa dois, referindo-se ao número dos discípulos que ouviram João. Aqui dio, diferente de duo, duo era dupla, tá? Então dio, número 2, certo? Número crucial para enfatizar que existem outros que também conheceram a verdade sobre Jesus. Ho, artigo definido o, refere-se especificamente ao testemunho que é central para a ação que se segue. Akouo significa ouvir, e essa palavra é fundamental, pois ressalta a capacidade de receber e processar a mensagem que foi proclamada. Aqui o akouo significa ouvir no sentido mecânico do corpo, tá? O sentido da audição, não a audição, no caso o substantivo, ou a audição, que é Pedro. Pedro significa de testemunho ouvido, certo? Ele é o próprio testemunho, a pedra que vai edificar a igreja, certo? Colocando a atenção dos ouvintes na atividade de ouvir a verdade. Ioannes é o João, é o Batista, e ele aponta para a necessidade de ouvir a mensagem e seguir a Cristo, tá? Kai, aparece essa conjunção milhões de vezes, significa e une ideias, mostrando a continuidade. Conjunção, o papel das conjunções é interligar expressões, tá? No caso, vai ligar o ouvir ao seguir aqui. O akolouteo significa seguir, e no contexto representa a decisão de André de deixar suas antigas aflições e seguir a Cristo. Indica um compromisso profundo e uma nova direção de vida. Auton, pronome ele, refere-se diretamente a Jesus e mostra a direção do discipulado e o foco da fé de André. Esse versículo descreve o momento inicial do chamado de André e o irmão. Ele é irmão de Simão Pedro, né, do Pedro Cefas, ao seguir Jesus. A escolha das palavras neste versículo é significativa, e o uso repetido do irmão destaca a importância dos laços familiares nas vidas dos primeiros discípulos. A ênfase em ouvir o testemunho de João implica que a decisão de seguir Jesus não é aleatória, mas uma resposta consciente a essa mensagem proclamada. Portanto, a ação de seguir não é apenas física, de andar atrás como uma sombra, mas uma decisão espiritual
de refletir essa transformação de vida, esse novo nascimento. No caso de André, consequentemente do irmão Pedro que ouviu André. O autor mostra como esse pequeno evento é decisivo para formar essa comunidade dos primeiros discípulos que desempenharão papéis essenciais na propagação do evangelho. A interação entre ouvir e seguir é um tema-chave nas narrativas do discipulado, sugerindo que a fé começa com a audição da verdade e resulta na ação, na prática física e ocular do evangelho, né? Essa passagem destaca que a resposta a Cristo é precedida pela revelação, mostrando que Deus chama as pessoas através de mensageiros para introduzi-las em uma nova vida de fé e compromisso. Versículo 41 agora, referências cruzadas, 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, Salmos, capítulo 2, versículo 2, Salmos 45, versículo 7, Salmos 89, versículo 20, Isaías, capítulo 2, versículo 3, Isaías, capítulo 11, versículo 2, Isaías, capítulo 61, versículo 1, Daniel, capítulo 9, versículo 25, e são essas as referências do Antigo Testamento. Vamos agora à análise prática, exegese. Autos significa ele, indica pessoa específica e representa um agente ativo na narrativa. Neste caso, refere-se a André, que encontrou seu irmão. O pronome enfatiza ação pessoal direta, próton, ou seja, o primeiro. Então, tudo que é protótipo é o primeiro do tipo do gênero. Sugere que esta não é apenas a primeira ação do personagem, mas também a ordem cronológica das ações relatadas, e isso ocorreu a seguir. Indica a importância desse encontro inicial. Adelfos, irmão, a gente já falou, significa um contexto de profundidade do vínculo entre André e Simão. O Simon significa Pedro. No caso é o Simão, que é o Pedro, certo? Ele se tornará Pedro, e isso traz um significado profético, pois indica a transformação que ele passará ao seguir Jesus. Legou significa disse, indica uma comunicação verbal, realçando essa importância da mensagem que André trouxe a Simão, a Pedro, a Cefas. Sugere uma revelação significativa pessoal. Heurisco significa encontramos, o que implica uma descoberta, uma revelação, e reforça a ideia da chegada do Messias como um evento memorável, significativo. Messiá, ó Christos, ou seja, o Messias, o Cristo ungido. Esta palavra é central na fé judaica e cristã, referindo-se à figura esperada que cumpriria as promessas divinas. Por isso, tantas referências a Salmos e a Isaías. Ros significa que, introduzindo uma cláusula relativa que fornece mais informações sobre quem é o Messias e destaca a relação entre as palavras de André e a identidade de Jesus. Christos, a gente já falou, é o Cristo, é o Messias em hebraico, né? Christos é escolhido, é ungido em grego. Mashiach é Messias, é escolhido em hebraico, certo? Enfatiza a significância da identificação de Jesus como cumprimento das promessas messiânicas. O contexto do versículo é observado um momento crucial que destaca a descoberta de quem é o Messias, o Christos ou o Mashiach. A ação de André de ir primeiro ao seu irmão Simão é significativa não apenas pela ordem, mas pela urgência e pelo entusiasmo da revelação. O uso do ele, do Ros, enfatiza a agência de André, mostrando que a evangelização muitas vezes começa dentro de nossas próprias famílias e os círculos próximos. Ao referir-se ao Messias, ao Cristo, ao Mashiach, André não apenas aponta um novo caminho, mas fundamenta sua afirmação com uma identidade reconhecida na tradição judaica que se conecta à expectativa do povo. Esta passagem ilustra uma transição vital, não apenas a introdução de Simão à figura de Jesus, mas também a mudança de seu próprio papel na narrativa de salvação. A escolha de primeiro e encontramos ressalta a importância desse reconhecimento que é tanto individual quanto coletivo e convida o leitor a considerar suas próprias respostas a essa mensagem do Cristo e principalmente a urgência de compartilhar essa fé aos outros, né? Evangelion, do grego, significa boas novas, boas notícias. Quando a gente descobre algo novo, a tendência é a gente dividir com o primeiro que a gente encontra na frente. Então essa é a ideia aqui. Assim, o texto nos desafia a refletir sobre como nós, assim como André, podemos levar a mensagem de Jesus àqueles que mais amamos. Fechando o vídeo, versículo 42, referências cruzadas, 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, falando sobre Naamã. Tem vídeo aqui no canal, então tá aí a referência única do Antigo Testamento. Vamos agora
palavra a palavra airó significa elevar, levar ou tomar. E no contexto do versículo refere-se à ação de levar alguém para encontrar Jesus. Enfatiza o papel da condução de André ao seu irmão. Theorel, traduzido como olhar ou contemplar, implica em um olhar profundo e atento, né? O contemplar vem justamente do enxergar e ir além, tá? Sugerindo que Jesus não apenas viu Simão, mas o analisou com os interesses e os entendimentos. Lego significa dizer ou falar. Jesus utiliza essa palavra para declarar a identidade de Simão, demonstrando autoridade ao nomeá-lo. Simonas é o Simão, significa ouvir, e essa escolha desse nome no contexto do versículo considera o chamado do Simão. Huios significa filho. Este termo é usado para estabelecer a linhagem ou a identidade familiar de Simão. Relaciona com seu pai, João, e destaca o legado familiar. Kailel significa chamar. Neste versículo implica que Simão receberá um novo nome, indicando uma nova identidade, um novo propósito na vida com Jesus. Petros. Esse é clássico. Petros vem de Pedro em grego, que significa rocha ou pedra, né? Este novo nome simboliza a nova base de identidade e função que Simão terá na comunidade dos seguidores de Cristo. O último versículo dessa parte apresenta um momento crucial no ministério de Jesus ao introduzir Simão, Pedro, como uma figura central na nova comunidade de fé. O ato de André levar Simão a Jesus demonstra a importância da evangelização e da partilha dessa fé. Quando Jesus olha para Simão, o verbo theorel implica uma observação que vai além da mera visão. É uma percepção que reconhece a essência da pessoa. Ao chamar Simão de Pedro, Jesus não apenas altera o seu nome, mas também sua identidade e o seu papel. Ele se torna a rocha sobre a qual a igreja será edificada, sugerindo que a liderança e a fé têm uma função sólida na vida de cada um, principalmente no caso desses discípulos, desses seguidores. Esse versículo reflete o chamado que todos os discípulos recebem para essa nova vida em Cristo. Transforma suas vidas, identidade e destina-os a um propósito maior no reino de Deus. No caso aqui direcionado a todos nós. Essa transição de Simão para Pedro simboliza essa mudança educacional, espiritual e propósito de vida que Jesus promete a seus seguidores. Carrega um significado profundo e transforma a missão, transforma a vida para esta missão. Fechamos aqui. 3 vídeos, 3 dias, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo. Um abraço, gente.